filme do Michael Jackson tá chegando há poucas semanas e, tipo assim, o hype tá gigante. O trailer simplesmente quebrou recordes de visualização pra uma cinebiografia. Os fãs estão animados porque é a primeira vez que vai ter um filme blockbuster sobre o Michael Jackson. Mas os bastidores, o negócio tá complicado. O filme já foi adiado 3 vezes. Já dá pra pedir música no Fantástico. E não para por aí. Tiveram que jogar o final inteiro do filme no lixo e refilmar tudo de novo. Sabe por quê? Violaram um acordo legal sem nem perceberem. Tipo você aceitar os termos de condição sem ler. Só que aqui tem milhões de dólares envolvidos. E a treta só escala. A própria filha do Michael Jackson, Paris Jackson, já falou que o filme tá cheio de mentira. Janet Jackson e o Jermaine tiveram uma discussão durante uma exibição do filme. Enquanto isso, o spoiler do Michael Jackson tá lidando com vários problemas judiciais e tal. Eu sou o Lucas Cinti. Já se inscreve no canal, deixa o like, hype o vídeo, vire membro. E olha, fica aqui até o final, porque tá rolando uma notícia aí, ainda não confirmada, que pode entregar um leve spoiler do filme. A boa notícia desse filme é que o elenco que tá por trás é pesado. A direção é do Antoine Fuqua, o cara que fez Dia de Treinamento do Daisy Washington. O roteiro é do John Logan, o cara que fez Gladiador, Skyfall. Na produção, Graham King, o mesmo por trás de Bohemian Rhapsody. E o elenco também não tá de brincadeira não. Jafar Jackson, sobrinho do Michael Jackson, fazendo o papel do Michael. Coleman Domingo interpretando Joey Jackson. Nia Long como Catherine. Miles Teller como John Branca. Agora, se você nunca ouviu falar de John Branca, relaxe, você não tá sozinho. Inclusive, essa é uma das primeiras tretas desse filme. O filme foi coproduzido pelo espólio do Michael Jackson, administrado por John McClane e John Branca. Quando o Michael morreu lá em 2009, ele deixou os dois responsáveis por tudo. Música, grana, marca, um pacote completo. A missão deles era cuidar disso tudo pra família. Mas segundo Paris Jackson, não é bem isso que tá rolando. Ela criticou principalmente o fato do Branca ter usado seu cargo administrativo pra escalar Miles Teller pra fazer ele no filme. E convenhamos, o Miles Teller é o nome mais famoso desse elenco. Segundo Paris, o spoiler virou mais uma máquina pra fazer dinheiro pro John Branca do que algo pra proteger o legado do pai. Paris até chegou a processar o spoiler. Mas antes disso, teve outro BO que quase cancelou o filme. O roteirista mandou uma versão original do filme focada no caso de 1993, envolvendo John Chandler. Basicamente, o plot inteiro girava em torno disso. O filme foi todo gravado, tava na sala de edição, prontinho pra sair. Só que aí, descobriram que lá em 94, quando a equipe jurídica do Michael fez um acordo com a família do Chandler, tinha uma cláusulazinha lá dizendo: vocês não podem dramatizar essa história. E adivinha? O filme de 150 milhões de dólares ignorou isso. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como o John Branca, o John McClane, os caras que basicamente têm acesso a qualquer guardanapo que o Michael Jackson assinou, simplesmente deixaram essa cláusula passar. Tipo, ninguém leu o contrato. Nem o diretor, nem o roteirista sabiam disso. Eles descobriram lendo o jornal. Resultado! Um filme de 150 milhões sem final. Sim, o terceiro ato simplesmente foi de base. Teve que ser descartado e reescrito tudo. Chamaram de geral de volta para as refilmagens, adiaram a estreia e cortaram completamente todas as menções sobre as acusações que o Michael Jackson recebeu. Pra quem acredita que o Michael é inocente, isso dá meio que uma dorzinha, porque a versão original poderia ser muito mais impactante, mostrando provas, linha do tempo, até aquele áudio polêmico do pai, falando o plano antes de fazer a acusação. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want. They will be destroyed forever. E a parada fica pior. Vocês se lembram que em 2019 saiu o documentário Live in Neverland, trazendo Wade Robson e o James Safer Shock, com aquelas acusações dizendo que o Michael fez coisas com eles lá no Rancho Neverland. Até aí, nada de novo. Geral já tá ligado nessa história. Só que depois que esse documentário estourou, a família Cílio, que era próxima do Michael, procurou o espólio pra fazer as suas próprias acusações. Agora você pode achar que o espólio ia meter aquele: vamos nos ver nos tribunais. Que nada! Eles foram abrir a carteira. Cada um ia receber 3,3 milhões de dólares ao longo de 6 anos. Quando essa parada vazou, os caras já tinham embolsado 2,8 milhões. Dá pra perceber que isso é uma tentativa de ganhar uma farpelinha. Porque um dos acusadores falou que isso não era suficiente e pediu depois 213 milhões. Essa exigência veio logo depois do spoiler estar fechando um contrato para vender catálogo musical do Michael pra Sony. Algo que o Michael nunca quis em vida, por sinal. Os caras estão pagando milhões para gente que eles mesmos chamam de mentirosos, enquanto produzem um filme basicamente desmentindo esses caras que eles estão pagando.
E aí entra Paris Jackson, como quem tá olhando tudo essa parada de... Vocês estão de sacanagem! Ela já tá em guerra com o spoiler faz mó tempão, mas o filme meio que jogou mais lenha na fogueira. Em setembro de 2005, ela apareceu no Instagram, desceu a lenha no roteiro, chamou de desonesto, cheio de mentiras descaradas. Também deixou claro que existem verdades sombrias sobre o pai. Dizem que os fãs vivem num mundo de fantasia. Olha as palavras dela. A big reason why I haven't said anything up until this point is because I know a lot of you guys are going to be happy with it. The film panders to a very specific section of my dad's fandom that still lives in the fantasy, and they're going to be happy with it. It's Hollywood, so it's fantasy land. It's not real. But it's sold to you as real. And there's a lot of inaccuracy and there's a lot of just full-blown lies. And at the end of the day, like, that doesn't really fly with me. I don't really like dishonesty. I spoke up. I wasn't heard. I fucked off. That's it. Y'all are gonna like the fucking movie. So just go watch it, go enjoy it, do whatever, leave me out of it. As pessoas que trampavam com o Michael sempre diziam a mesma coisa. Que ele era viciado em música, dedicado, humilde de um jeito quase inacreditável. E ele era o cara. Não tem muito como discutir. Então, a menos que ela esteja falando das acusações ou alguma treta pesada dentro da família, eu sinceramente não faço ideia de que mundo de fantasia ela tá falando. Mas ó, eu fecho com a Paris quando o assunto é John Blanc e John McClane. Os caras estão administrando muito mal o spoiler. Quando a Paris tá tretando aí com o spoiler até hoje, dentro da família, o clima também não tá lá essas coisas não, hein? Pelo menos é o que as manchetes estão gritando. No começo do mês, a família Jackson se reuniu em Los Angeles para uma exibição privada do filme finalizado. Para que seja aquele momento família reunida, lágrimas, orgulho, esse é o cara. Geraldo tá falando que o Jafar amassou como o Michael Jackson. Só que, claro, não foi só paz e amor. Disseram que a Janet criticou quase tudo do filme. E o Jermaine, que é o pai do Jafar, ficou pistola, soltou saía inveja no meio da sala. A família Jackson veio a público dizendo que esse boato não é verdade. O sobrinho de Janet, Austin Brown, disse no Instagram que isso era mentira. Tej Jackson, filho de Tito, postou no X, dizendo: por favor, não promovam histórias falsas, fofocas ou mentiras. Então assim, em que tu vai acreditar? Eu sinceramente não consigo imaginar a Janet Jackson e o Jermaine brigando como se fosse uma novela das 9 no meio de uma sessão de cinema. Mas não dá pra fingir que essa família é aquelas famílias de comercial de margarina também não, hein? A Janet se recusou a participar do projeto, não apoiou publicamente o filme e ainda tá do lado da Paris, essa treta contra o spoiler. Então, mesmo que não tenha havido uma discussão, parece ter sim uma divisão certa nessa parada. Enquanto tudo isso rola, o spoiler do Michael ainda tá naquela batalha judicial sem fim contra as pessoas que acusaram o Michael Jackson. Os dois caras do documentário Live in Neverland têm um julgamento marcado pra novembro, e esse caso tá virando quase que uma saga. Já tá rolando na justiça há quase uma década. E tem mais, o diretor desse documentário, ele vai fazer uma trilogia que vai cobrir esses acontecimentos desse julgamento de novembro. No fim é tudo meio surreal. Porque ao mesmo tempo que existe toda essa disputa de narrativas, ninguém quer simplesmente ignorar as possíveis vítimas. Mas também é complicado, já que o Wade e o James já chegaram a fazer declarações públicas defendendo o Michael em outros momentos. Are you still friendly with Michael? Yeah, we still talk every couple months, catch up. You do, really? Yeah. Well, what's he like? What's he like? He's a good guy. Is he a good guy? Yeah. Show me where he touched you. You never, nothing ever, He touched you, bro. nothing ever like that? No nonsense, never, no man. shenanigans, but he's a... Surgiu outro processo recente há poucas semanas. Em fevereiro, os 4 irmãos da família Castilho entraram numa ação judicial acusando o Michael. Detalhe, esses são os mesmos caras que receberam os 3 milhões de spoiler lá atrás, que eu falei. So I have to ask you, Frank, Marie, Nicole, were there ever any improprieties with you and Michael Jackson? Never. Michael couldn't harm a fly. E o mais curioso é que a tal da família Castilho, eles eram tipo segunda família do Michael. Frank Castilho até escreveu um livro em 2011, My Friend Michael, basicamente elogiando o Michael do início ao fim. E agora a narrativa mudou. A justificativa deles é que o documentário Live in Neverland meio que desprogramou eles. Ver outras pessoas contando histórias parecidas fez eles perceberem o que supostamente teria acontecido. Agora, na minha visão geral de tudo isso, Michael Jackson foi investigado pelo FBI por mais de uma década e não acharam nada que sustentasse as acusações. Em 2005, ele foi levado a julgamento, o júri analisou tudo e ele foi considerado inocente. O
tipo Wade Robson, defendeu o Michael sob juramento, dizendo que nada tinha acontecido. E depois, anos mais tarde, mudou completamente a sua versão. E a família Khashoggi também. Eles escreveram livros, apareceram na TV, deram entrevistas, elogios em cima de elogios pro Michael. E agora a narrativa mudou. Além disso, toda nova acusação contra o Michael não vira processo por difamação. Porque pela lei não dá pra você difamar alguém que já morreu. Ou seja, na prática, tem risco nenhum de você fazer uma acusação contra o Michael. O que acaba virando pra alguns uma chance de um lucro. No fim das contas, a gente nunca vai saber 100% o que aconteceu por trás das portas fechadas. Mas olhando tudo que eu vi até agora, eu fico com a impressão que o Michael era inocente. E sinceramente o time dessas acusações, bem em cima do maior filme do Michael, a gente sabe muito bem do que se trata. We know our brother. Michael wouldn't do anything like that. And then he waits until after the passing of Michael, 10 years later, to come out and state this. Why do you think they're coming forward now? Money. You think it's all about money? Well, it's all about money. It's always been about money. Certo, agora eu preciso dar um possível aviso de spoiler, porque a gente tem que falar sobre o impacto que os processos tiveram no filme. Lembra que a versão original tinha 4 horas? Só que por causa da cláusula legal do James Chandler e os novos acordos aí, não só tiveram que sair cortando cenas, como também dividiram o filme em 2. E é aí que começa a novela. O primeiro filme, supostamente, vai até a era Off the Wall. O problema é que o trailer tá mostrando a era Thriller, Bad, especial da Montal de 25 anos. Ou o filme vai além do que eles estão falando, ou o trailer tá vendendo algo que tu não vai ver no filme. Fica ainda pior, a Lionsgate nem confirmou o segundo filme ainda. Ou seja, pode ser que a gente tenha a parte 1, sem garantia nenhuma da parte 2. Então parece que as partes mais icônicas do Michael, fase Thriller, Bad, o especial da Montal, pode ficar guardado para um filme que ainda nem foi confirmado. E é isso. Se ainda tá empolgado por esse filme do Michael Jackson, coloque aí nos comentários. Inscreva no canal, hype o vídeo, compartilhe, vire membro se puder. E é isso, até o próximo vídeo, galera. E tchau!